vídeo de hoje eu trouxe pra gente uma jaqueta corta-vento. Eu vou estar mostrando agora a parte teórica, que é apresentando os materiais. Teve 3 que eu gostei bastante, que são esses daqui. O nylon 70 emborrachado, o poliéster 165 resinado e o nylon 70 resinado. Esse aqui é o de poliamida. Então, o emborrachado e o resinado, o nylon 70 resinado, eles são 100% impermeável. Esse aqui não, mas eu gostei dele porque ele seca bem rápido. Então, por isso que eu coloquei ele aqui. Antes de mais nada, a gente vai fazer um teste rapidinho. Vou colocar água neles para ver se realmente eles são impermeáveis. Olha, como vocês podem ver, o que tá passando é esse aqui. Passou a água, então ele não é impermeável. Como eu disse, eu gostei dele, uma porque ele tem essa estampa camuflada e ele tem a secagem rápida, então por isso que eu gostei dele. Mas se for optar por material que seja impermeável, o 70 emborrachado e o 70 resinado, esse é o de poliamida. Pode ser que vocês encontrem o de poliéster, então sempre comprem uma amostra antes e façam um teste para ter certeza que ele realmente é 100% impermeável. Então, eu vou estar usando para minha corta-vento o 70 emborrachado e o poliéster 165 resinado. Eu vou usar esses dois, esse pela estampa e esse por ser impermeável. Aí é do gosto de cada um. Se vocês quiserem usar outro material que não seja nenhum desses 3, tudo bem também. Vou mostrar o restante dos materiais que eu vou estar utilizando. Eu vou precisar de zíper, esse aqui é aquele de jaqueta, que ele tem a abertura. Aqui, ó. E eu vou precisar de elástico para fazer o acabamento, esse daqui. Esse aqui que eu tô utilizando é o 2,5. Então, agora vamos pro corte da nossa jaqueta. Então, tá aqui, eu comprei 60 centímetros do poliéster camuflado. E eu comprei 60 centímetros do nylon emborrachado, esse aqui. Eu vou deixar todos esses nomes na descrição do vídeo, então não se preocupe, vai estar tudo lá. Eu vou usar como molde uma jaquetinha de moletom que eu já tenho para fazer a minha jaqueta. Essa daqui que eu vou estar utilizando. Então, o corpo eu vou tirar no emborrachado. As mangas e a touca eu vou tirar no camuflado. Outra coisa importante, ele tem um toque, lembra capa de chuva. Então, a parte emborrachada do nosso material, ela vai ficar pra dentro. E essa parte mais brilhosinha, mais lisa, ela vai ficar pra fora. Isso serve pro nylon 70 resinado, que essa resina, essa borracha, ela precisa ficar pra dentro da nossa jaqueta. Justamente porque vai pegar chuva, vai pegar sol, e com o tempo, se ela ficar virada pro lado de fora, ela vai desgastando e vai soltando todo o material. Então, proteção para nossa jaqueta, a resina sempre pro lado de dentro. Então, tá aqui, eu já ajeitei o meu moletom. Eu vou deixar aqui na frente, onde eu vou colocar o meu zíper, uns 2, 3 centímetros, ó. Eu vou deixar uns 3 centímetros na frente. E aqui, eu vou deixar uns 4 ou 5. Ó, 5 centímetros. Porque eu não quero ela justa, eu quero ela bem soltinha, a minha jaqueta. Então, agora a gente só recorta.
a minha parte da frente. Agora, com ela mesmo, eu vou tirar minhas costas. Eu só não vou deixar o espaço tão grande aqui, que eu deixei 3 centímetros para colocar o zíper, eu vou deixar um pouquinho menor nas costas. Ó, eu vou tirar 1 centímetro. Lembrando que o decote das costas também é menor, então faz a olho. Aí, aqui, eu deixei 2 centímetros. E aqui na cava, eu vou deixar 1 centímetro. Então, tá aqui a minha frente e minhas costas. Agora, eu vou cortar a minha manga e a minha touca. Aqui tá o meu poliéster camuflado. Ele tem um toque, tanto ele quanto o nylon 70... ele tem um toque que lembra aquele toque da sombrinha. É bem gostoso também. Então, tá aqui. Vou dobrar no meio. E eu vou usar a minha manga do meu moletom também para tirar o molde. Agora é só a gente recortar em volta da nossa manga. No meu caso, eu deixei maiorzinho, uns 3 centímetros, 2,5. Quando eu vou fazer moletom ou jaqueta, pra mim, eu gosto sempre de fazer mais folgadinho. Lembrando sempre de deixar a margem da costura, independente se você vai deixar maior ou menorzinho. Margem de costura é 1 centímetro, 1,5 centímetros. Tá aqui, cortei as 2 mangas. Lembrando que agora a gente vai tirar 1 centímetro só de um dos lados. Então, você dobra no meio, você vai tirar 1 centímetro só desse. Então, eu vou vir aqui direito com direito. E vou tirar 1 centímetro agora desse lado aqui. E vou deixá-las iguais. Então, vou fazer isso, mas primeiro eu vou cortar minha touca, já aproveitando para finalizar tudo. Ó, tá aqui minha touca. Vocês vão ver que ela vai ficar exatamente certinha, não vai sobrar margem para costura. Por quê? Porque eu vou fazer o acabamento com elástico que a gente vai utilizar. Então, aqui eu não vou deixar margem para costura, para rebater e fazer igual esse moletom. Se você quiser fazer assim, dessa maneira no seu, deixe margem para costura, que depois você só finaliza. Então, eu vou recortar a minha touca agora. Então, tá aqui. Recortei minha touca, recortei minhas mangas e o corpo. Primeiramente, eu vou começar com o corpinho. Primeiro, eu vou costurar ela, para depois abrir aqui na frente, que é onde eu vou colocar o meu zíper. Esse material, ele fica bem marcadinho, então eu sei exatamente onde eu tenho que cortar. Eu vou colocar aquele lado mais liso, brilhante, ele vai ser o meu direito, então vai ser o meu direito com o direito, e o lado que é emborrachado, ele vai ficar pro lado de dentro. Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai costurar ombro com ombro. Então, eu vou pra máquina e volto mostrar pra vocês. Então, tá aqui, olha, passei a costurinha reta, passei no overlock branca pra vocês verem bem como que fica. E agora, eu acho bem legal, pra ficar mais bem acabado e mais bonitinho, eu vou rebater essa costura. Então, eu vou escolher um lado e vou passar uma costurinha reta em cima. Então, tá aqui, ó, a nossa costurinha. Eu sempre gosto de jogar ela pras costas, mas aí é do gosto de cada um. Então, eu vou jogar ela assim e vou passar agora uma reta. Passei, olha só como que ficou. Desse lado não dá pra ter uma ideia boa, mas desse lado você consegue ver o acabamento bem melhor, olha. Então, ele fica bem bonito. Eu gosto de fazer quando eu tô fazendo jaqueta. Então, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado e a gente volta pra fazer as mangas. Lembrando
aqui se você deixou pras costas, o outro lado você também tem que deixar pras costas, pra ele ficar igual, senão um vai ficar pra frente e o outro pra trás, tá bom? Então, tá aqui, já fiz dos dois lados o nosso acabamento, rebati as costuras. Agora eu vou pegar as mangas. Lembrando que aquela parte que a gente cortou 1 centímetro a menos é pra frente, tanto de um lado quanto do outro. Agora a gente vai alfinetar toda a nossa manga. Eu vou alfinetar bem na pontinha, porque esse material, ele é fácil de marcar, hein? Cuidado só onde você fura, pra não ficar marcado daí. Eu vou fazer isso em toda ela, vou fazer exatamente igual do outro lado, vou passar a costurinha reta e vou passar no overlock. E vou rebater também, igual eu fiz no ombro. Então, eu já volto mostrar pra vocês como que vai ficar. Então, tá aqui, já passei uma costura reta, já passei no overlock. E agora, eu vou rebater a costura. Eu acho mais fácil, eu gosto, na verdade, de rebater jogando pra manga. Então, aqui tá a nossa costurinha, eu jogo pra manga. Então, eu vou passar uma costurinha reta aqui em cima. Então, fica assim, olha que bonitinho que fica o acabamento. E do outro lado, ele rebate. Então, é isso, eu vou fazer na outra manga e volto a mostrar qual que vai ser o nosso próximo passo. Já rebati a costura, olha como fica bonitinho. Fiz nas duas mangas. Agora, eu vou fechar a lateral. Vou virar. E vou unir as mangas, passando uma costura reta dos dois lados. E já volto a mostrar o próximo passo. Então, tá aqui, ó. Já passei a costurinha reta, passei o overlock. Essa parte aqui eu não vou rebater. Quem quiser rebater, pode rebater a costura. Agora, eu vou abrir a nossa jaqueta. Lembra que eu falei que ficou marcadinho, certinho a linha? Então, eu vou aproveitar e cortar a minha. Caso você não queira fazer assim, você pode já cortar no início, quando você tá cortando a tua frente. Aí, você dobra no meio e passa a tesoura. Eu vou cortar agora. Agora, eu vou fazer os acabamentos. A última coisa que eu vou colocar vai ser o zíper. Então, eu vou fazer o acabamento no punho, na touca e na cintura. Primeiro, eu vou medir o quanto que eu quero deixar o meu punho. Eu venho com o elástico, ó, e deixo do tamanho que eu quero. O meu ficou assim, deixa eu dar uma olhadinha quanto que ele tem de tamanho. Pra mim, ficou com 18,5. Vou cortar 2. Esse é pro meu punho. A minha cintura, aqui, pra mim colocar na minha jaqueta, o elástico da minha cintura, eu vou medir a minha cintura. Eu vou deixar meio soltinho
Aí é do gosto de cada um, meça a sua e coloca o elástico do tamanho que você achar melhor. A touca, eu vou costurar ela puxandinho, então eu não vou cortar um tamanho. A hora que eu for costurar, eu vou dar um leve puxão, não muito, para ela não ficar muito fechada, mas também não vou deixar ela aberta assim, eu vou deixar um pouco menor. Então, eu vou colocar o elástico em toda a volta. Por isso que eu não deixei margem de costura pro nosso punho, pra nossa touca e nem pra barra da nossa jaqueta, porque eu vou finalizar ele com elástico. Então, eu vou pra máquina, vou mostrar como é que eu vou fazer. Então, tá aqui o nosso elástico, eu vou começar pela minha touca, eu vou fazer o acabamento dela. Eu vou dobrar o elástico bem no meio, certinho, e eu vou usar uma costura zigue-zague. Eu vou dar uma leve puxadinha, não vou puxar tão forte, mas eu quero que ela fique franzida, então eu vou puxar um pouquinho. Ó, como que ela fica. Certifica que pegou dos dois lados, que não tem nenhuma parte soltando. Se tiver só, costura de novo, ó, fica assim. E agora a gente vai fazer o nosso punho. Primeiro de tudo, a gente vai fechar, vamos passar uma costura reta aqui. Passei, ó, ficou assim. Se você quiser selar aqui para não desfiar, passar o isqueiro ou a vela, pode selar. Agora, a gente vai colocar no nosso punho da nossa jaqueta. Essa é a parte mais complicadinha, que é colocar esse daqui. Então, a gente tem essa costurinha aqui do nosso elástico. Eu vou vir do jeito que tá aqui e vou marcar com alfinete esse lado. E a nossa jaqueta, temos esta costurinha aqui, e eu vou vir e marcar o outro lado. Agora, com as marcações, eu vou colocar a costura do elástico com a costura da jaqueta e vou colocar alfinete com alfinete. O mesmo esquema, tá? Vou dobrar o meu elástico. Se quiser tirar o excesso, também dá. Então, tá. Vou dobrar meu elástico, costura com costura. Vou marcar com alfinete. Agora, o alfinete que eu marquei com alfinete.
E vou passar o zigue-zague puxando bem o elástico. Como eu tenho a noção do quanto eu tenho que puxar, eu vou vir aqui, ó. E passar um zigue-zague. Ó, ficou assim. Essa só é mais complicadinho porque o espaço para você puxar o elástico é pequeno, né? Por causa do punho. Certifica se costurou bem o elástico, é só puxar e ver se o tecido não tá saindo fora do elástico. Puxa bem. Se tiver saído fora, você só passa a costurinha de novo. Puxa e coloca o tecidinho e costura de novo. Então, é isso. Eu vou fazer exatamente na outra manga a mesma coisa e volto a mostrar o próximo passo, tá bom? Então, tá aqui, ó. Eu já passei o elástico na minha touca. Ó como que ficou. Fica assim. Já coloquei o elástico no punho, ó, as duas. Na cintura, como que eu vou fazer? Eu tirei a medida mais ou menos da cintura. E vou marcar com um alfinete o meio do meu elástico, aqui. E eu vou vir na minha jaqueta e vou marcar o meio da minha jaqueta. Aqui. Depois eu só tiro os excessos. Eu vou pegar o meio do meu elástico com o meio da minha jaqueta. Vou colocar o alfinete. E vou pegar a ponta. E vou vir puxando até dar o tamanho. Fica certinho. Assim, ó. E passar uma costura. Depois que eu colocar o elástico, eu vou vir aqui e vou dobrar. Aonde eu vou colocar o meu zíper, vou dar uma dobrada, fazendo assim. E vou passar uma costura reta. Então, vou colocar o elástico, vou costurar aqui e já volto. Olha como ficou. Coloquei o elástico na barra da minha jaqueta. Ficou assim. Passei a costurinha, só uma costurinha reta mesmo, ó, sem acabamento, sem nada. Só dei uma voltinha e passei a costura, ó. Agora, eu vou vir aqui, vou achar o meio das minhas costas, ó. Juntei o ombro com o ombro, é aqui. Vou colocar um alfinete. Só vou dar uma marcadinha de leve, aqui. E eu vou vir agora com a minha touca. A touca a gente já tem o meio, que é aqui a costura. E vou colocar. E vou alfinetar toda ela. Ó, certinho. Vou passar uma costura em toda a volta.
passei a costurinha, ó, passei a costurinha reta e passei o overlock. Então, nossa jaqueta já tá quase finalizada. Agora vem a parte do zíper. Antes de colocar o zíper, você pega a pontinha dela aqui com essa pontinha da touca e vê se elas estão do mesmo tamanho. Porque na hora que você for colocar o zíper, as costuras têm que casar, tanto essa costura da nossa touca, quanto a costura da nossa barra. Eu vou pegar o meu zíper, vou vir aqui, quem quiser colocar alfinete ou presilhinha, para ficar mais fácil na hora de passar a costura. Vou colocar a presilhinha em todo ele e vou passar a costura reta prendendo a minha jaqueta ao zíper. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. E volto a mostrar o resultado para vocês, o resultado final daí. Então tá aqui, esse é o nosso resultado final. Coloquei o zíper nela, ó. Ficou certinho aqui. E certinho aqui embaixo também. Esse é um modelinho mais simples que eu trouxe. Ele não tem forro, não tem bolso. Então, é um modelinho mais rápido de fazer. Queria fazer algumas ressalvas referente ao material, o nylon emborrachado. Dependendo da máquina, pode ser que ele não escorregue com facilidade a hora que você for passar na sua máquina. Então, uma boa ideia, se acontecer isso, é utilizar aquele pezinho de plástico para sintético. Aí, facilita bastante na hora de deslizar o nosso nylon. Outra coisa também, lembrando, o nosso material é 100% impermeável, mas não quer dizer que não possa entrar água, justamente pelo nosso zíper, pelas nossas costuras. Eu fiz outros modelinhos, vou estar mostrando pra vocês. Essa aqui, eu também utilizei o nylon emborrachado e o poliéster, só que a diferença dela é que eu fiz os recortes pra ficar diferente. Eu fiz os recortes na manga também, ó. E a touca dela também é diferente. Ó, o recorte. O zíper vai até em cima. E eu fiz uma forrada que eu vou mostrar pra vocês. Ó, é essa aqui. Eu coloquei o forro, coloquei o zíper jacaré, coloquei bolso. A touca dela também é aquela touca que o zíper vai até em cima. Se vocês gostarem desse modelinho, deixem nos comentários que eu trago vídeo ensinando a fazer esse daí, que esse modelo é um modelo mais elaborado. Essa é uma boa ideia da jaqueta corta-vento, não só para o frio agora, mas também para quem pratica exercício, atividade física. Lembrando que essa corta-vento que eu fiz é para mim, então ela é um tamanho PM. Se você tem interesse em ver como ela fica no corpo, eu geralmente deixo as fotos de todas as peças que eu faço no Instagram, então dá uma olhadinha lá. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, nos vemos no próximo vídeo e até mais!